Pastor Ronald Viana, é o canal de Deus para as nossas vidas nesta noite. Nós vamos estar apresentando o pastor diante de Deus, porque a palavra já é do Senhor. Ele é o canal que vai compartilhar conosco aquilo que Deus já colocou no coração dele. Oremos. Deus, nós louvamos e exaltamos ao teu nome, Senhor. Ó Deus, já apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus querido, não sendo mais, ó Deus, importante do que qualquer parte neste culto, mas é o momento de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. O que te pedimos, ó Senhor, é que, ó Deus, traga cativo o nosso pensamento para este momento. Ó Deus, o roubador de mensagem nós repreendemos. A falta de atenção, o momento de pensar naquilo que tem para fazer ou deixar de fazer. Mas que estejamos atentos, Senhor, àquilo que o Senhor vai falar conosco através do Teu Filho. Usa-o, Senhor, com autoridade e graça sobre nós neste lugar. Oramos na pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero também estender esse cumprimento a todo o Ministério de Homens da ADNI. Que Deus abençoe vocês sob a liderança do pastor Edésio, pastor Jason, pastor Josino. Eu me sinto muito privilegiado esta noite por ter sido convidado para estar aqui pregando a palavra de Deus. É um convite muito honroso para mim. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor-presidente, pastor João Nunes, e a sua esposa, a pastora Silvana. Que Deus abençoe todo o nosso ministério, a nossa diretoria, e faça com que a nossa igreja continue crescendo na graça e no conhecimento. Eu convido a toda a igreja a abrir a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Apenas o versículo 1. Isaías 43. Os irmãos encontraram? Digam amém. Amém. Quem não encontrou, acompanha junto ao telão. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pode, antes de se sentar, dizer para quem está do seu lado, você pertence ao Senhor. Você pode se assentar, dando glória a Deus, louvando ao Senhor pela leitura da sua palavra. Debaixo da orientação do tema proposto pelos homens de Deus, que tem, assim, nos falado, né? Homem ou homens que não abrem mão do seu chamado, eu quero pregar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu achei muito útil a passagem do profeta Isaías, um profeta messiânico, que dirigiu-se ao povo de Israel, profeticamente inspirado pelo Espírito Santo, mostrando-nos que Deus escolheu a Israel. Na pessoa de Jacó, Deus formou aquele pequeno povo, e agora Isaías está na segunda parte do que nós chamamos seu livro, ou o rolo, e ele está profetizando não mais castigos e juízos para Israel, mas está profetizando restauração. Ele está profetizando resgate, restituição. O capítulo 40 começa assim, do profeta Isaías: Consolai, consolai o meu povo, assim diz Deus, ou assim diz o Senhor. Palavras de consolo são direcionadas ao povo de Deus.
E esta noite é uma noite em que Deus irá te consolar pela palavra dele. Israel está recebendo de Deus um consolo, e este consolo está baseado no chamado. E o que é um chamado? O chamado é um ato soberano da vontade divina. É o comunicado de Deus ao nosso espírito sobre a missão que Ele está nos designando. Isto é o chamado. Quando Deus nos chama, Ele comunica conosco internamente, em nosso espírito, uma missão, uma vontade, uma ordem da sua pessoa. E para Israel não foi diferente. No versículo 10 do capítulo 43, que nós lemos, está escrito: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Que palavra poderosa para o povo de Israel, que palavra poderosa para nós nesta noite. A Bíblia, ela está repleta de casos, são dezenas de casos de homens e também mulheres que foram chamados por Deus, mas nesta noite eu quero me prender apenas aos casos dos homens. E todo o chamado, ele requer daquele que foi chamado obediência, renúncia, resignação, humildade, separação, dedicação, zelo, amor e outras coisas mais. Aquele que é chamado, ele precisa se enquadrar dentro dessas virtudes. E o primeiro caso da Bíblia que eu quero refletir com vocês esta noite é o caso de Noé. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Eu vou até aproveitar o telão, que é mais rápido do que eu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele foi avisado. Na verdade, ele foi chamado. Deus apareceu para Noé e disse: prepara uma arca para a salvação tua e de tua família. É interessante, pois a arca exemplifica-nos no Novo Testamento uma tipologia ou simbologia de Cristo, a grande arca da salvação. Embora Deus já soubesse de antemão que apenas 8 pessoas se salvariam, Ele estendeu o convite para todos entrarem na arca. Assim também se dá nesses últimos dias. Embora Deus saiba quem há de se salvar, Ele tem estendido este convite de salvação a todos que estão aqui esta noite. Ele sabe os que hão de crer, Ele sabe os que hão de rejeitar, mas para que Ele seja misericordioso, Ele dá da sua graça a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Noé foi chamado para ser um pregador de 2 maneiras distintas. A primeira era construindo a arca, imaginamos ali, betumando e colando as placas, as madeiras, e serrando, e pregando os pregos, firmando as tábuas, mas também pregando a justiça de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola,
Capítulo 2, versículo 5 diz que Noé foi chamado de pregoeiro da justiça, ou pregador da justiça. A justiça de Deus é que ele enviaria o dilúvio para condenar aqueles homens ímpios. Mas antes de enviar a sua justiça condenatória, Deus estendeu à humanidade a sua graça. Noé cumpre com o chamado de Deus. 100 anos são suficientes para que ele prepare a arca e pregue a mensagem do dilúvio, avisado de coisas que ainda não se viam, não chovia sobre a face da terra. Assim, Noé, ele é comparado tipologicamente com a igreja, que anuncia também para estes dias a vinda do Filho de Deus, o arrebatamento da igreja, o derramamento da ira de Deus sobre este mundo mau, previsto no livro do Apocalipse, na abertura dos selos, no soar das 7 trombetas e no derramar das 7 taças da ira de Deus. Mas este mundo hoje, tal qual o mundo dos dias de Noé, também não crê na nossa pregação, também não crê na nossa mensagem, e eles então se desviam da verdade e por isso mesmo irão de mal a pior. Noé, ele foi um grande pregador, mas um pregador que para muitos em nossos dias deveria ser frustrado, porque em 100 anos de mensagem ele não conseguiu conquistar ninguém, a não ser a sua própria família. Imagine você ficar pregando e ninguém se converter através da sua pregação. Muitos dariam seu ministério como um ministério fracassado. Mas um ministério aprovado por Deus não é um ministério que obtém resultados segundo a média humana. Um ministério aprovado por Deus é um ministério que tem aprovação divina. E a aprovação divina não é de acordo com os resultados, é de acordo com a obediência à mensagem. O segundo personagem, ou o segundo caso de um homem chamado na Bíblia é Abraão. Abraão, ele foi chamado para ser pai de multidões. Eu sei que há muitas pessoas na igreja que ficam pensando consigo mesmas, qual será a minha vocação? Qual será o meu chamado? Como descobrir? E muitos, às vezes, querem aventurar-se pelos lugares da igreja, os departamentos da igreja. Uns querem aventurar-se na música, nos instrumentos, nas canções, na pregação, no ensino, às vezes não tendo a vocação para tal. Bom, Abraão, ele foi chamado para ser pai. Deus apareceu para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículos 3 a 6. Veja o que Deus disse para Abraão. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto, ou a minha aliança contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Que chamado extraordinário! Não era para pregar, não era para profetizar, é para gerar. E eu lhe pergunto, nós sabemos quem foi Billy Graham, o maior evangelista do século XX, mas quem foi o pai de Billy Graham? Quem foi a mãe de Billy Graham? Não sabemos, mas eles cumpriram bem o seu papel, porque eles geraram um príncipe de Deus. Abraão cumpriu bem o seu papel, apesar dos pesares, pois ele gerou, assim, aquele que era a promessa de Deus, Isaque. E assim deu início à descendência messiânica, de onde veio o Messias, o Rei de Israel, Jesus Cristo. Reis, príncipes podem proceder de você.
Talvez você pode ocupar os bancos desta igreja ou de outra igreja e nunca sequer dar uma palavra nesta plataforma, nunca sequer segurar em um microfone para dizer alguma coisa, mas você pode cumprir o seu chamado de paternidade, você pode cumprir o seu chamado de maternidade, sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, sendo um pai que cria os filhos no caminho do Senhor, sendo uma mãe que cria os filhos no caminho do Senhor. Nós sabemos quem foi John Wesley, o grande avivalista do século XVII, século XVIII. E sabemos um pouco da sua história porque foi registrado, e sabemos que ele foi o que foi por causa de sua mãe, Susana Wesley. Nunca pregou, nunca esteve à frente de uma igreja, mas preparou o seu filho para o ministério. Você também pode preparar os seus filhos para o ministério. Você pode preparar o seu filho para a obra de Deus. Você pode preparar a sua filha para a obra de Deus. Você pode ser pai de multidões, pai ou mãe de multidões, pois Deus mudou o nome de Abraão e também mudou o nome de Sara. Abraão, embora recebesse este chamado, ele teve de esperar 25 anos. Em 25 anos de espera, ele cometeu alguns deslizes. Negou por 2 vezes que Sara fosse sua esposa. Aceitou o conselho dela de maneira carnal e então entrou em uma intimidade conjugal com a sua concubina, de onde gerou o seu primeiro filho, Ismael. Isso lhe trouxe consequências terríveis, as quais perduram até os dias de hoje. Você tem um chamado, mas você está disposto a esperar o cumprimento da promessa de Deus? Nós temos o caso de José. José foi de sonhador a escravo, e de escravo a governador. E José recebeu um chamado. O chamado de José foi para conservar a sua família viva na fome. Venha comigo em Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 8. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José. Porque eles não estavam reconhecendo-o. Nem o nome era o mesmo. Ele agora era chamado de Zafenate Paneia, ou Paneá. E ele agora diz: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Verso 8, assim, novamente ele está reafirmando: assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Essa história é tão extraordinária que ela nos traz tantas lições. Perdão. Primeiro é perdão. Ele carregava consigo uma mágoa, uma dor. Imagino
a dor que José carregava aos 17 anos, foi traído pelos seus irmãos e vendido como um escravo. Disseram-lhe ao seu pai Jacó, que ele havia sido despedaçado por uma fera. Ele foi caluniado na casa de Potifar. A mulher o acusou injustamente de assédio. Ele foi esquecido pelo copeiro, quando este copeiro foi restituído ao cargo mediante a revelação do sonho que ele interpretou. Imagine quantas situações este homem não passou. Traído, caluniado e esquecido. Mas agora Deus o exaltou. Deus o colocou em uma posição exaltada. E quando ele poderia pesar a mão em seus irmãos, quando ele poderia negar toda e qualquer bondade e benevolência, ele diz: eu estou aqui para vos salvar, eu estou aqui para conservá-los em vida. Existem pessoas que nos fazem o mal, pensando que estão nos atrasando, pensando que estão a nos prejudicar. Não, querido, eles estão acelerando a nossa exaltação, eles estão nos empurrando para a frente, eles estão nos levando para a posição exaltada, porque bem-aventurados são os humilhados, porque eles serão exaltados. Quiseram acabar com os sonhos de José, matar os seus sonhos, mas não puderam. Deus é responsável pelo seu chamado. Deus é responsável por aquilo que Ele tem te dado. E o apóstolo Paulo disse que aquele que começou em nós a boa obra, Ele a terminará. Deus não faz obra pela metade. A Bíblia diz que no 6º dia Ele terminou toda a sua obra e disse: ficou muito bom. E Ele então pôde repousar, Ele pôde descansar, porque Ele termina o que Ele começa. Ele começou uma boa obra em sua vida, Ele irá terminar esta obra. Podem se levantar quem quiser que seja, todos ficarão para trás, e você chegará ao lugar que Deus determinou para você chegar. E ao fim de tudo, muitas pessoas que têm vindo a nos prejudicar ainda serão socorridos por nós. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mas será que nós estamos predispostos a permanecer confiando como José? Pois é dito que José estava no cárcere, mas o Senhor estava com José. 4 vezes aparece essa expressão: e o Senhor estava com José. Porque José não abriu mão do seu chamado. Você também será exaltado se você não abrir mão do seu chamado. 4º caso é o caso de Moisés. Foi chamado para ser profeta e libertador do seu povo. Que povo? Israel. O povo de Israel peregrinou no Egito por 400 anos, ou 430 anos. Depois que José morreu, este povo se multiplicou sobremaneira e passou a ser escravizado. Deus, então, ouve o clamor do seu povo. Êxodo capítulo 3, versículos 9 e 10. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Há homens que são chamados para tirar pessoas do Egito. Há homens que são chamados para tirar pessoas da escravidão, da opressão, do jugo. Há
homens e mulheres aqui esta noite que têm de Deus um chamado para libertar pessoas, para quebrar algemas e grilhões e pôr as pessoas em liberdade, como disse o profeta Isaías a respeito de Jesus no capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para libertar os algemados, os presos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Moisés colocou obstáculos diante do Senhor. Primeiro, eu sou velho, tenho quase 80 anos, ou tenho 80 anos. Era velho. Ele escreve no Salmo 90, que o homem, quando chega a 80 anos, ele já está cansado. Segundo, ele era rude, ele era um homem de palavras pesadas. Alguns querem interpretar como se ele fosse gago. Não sei falar. Sou pesado de língua. E Deus disse, nada disto para mim é problema. Porque você vai falar o que eu te mandar. E então teima com o Senhor diz, tá bom, vou resolver o seu problema. Arão falará por ti. Deus, quando nos chama, não temos como colocar obstáculos para o Senhor. Deus, Ele ultrapassa qualquer barreira, qualquer inaptidão, qualquer dificuldade, porque aquele quem chama é também aquele que capacita. Ele disse para Moisés, Moisés coloca a mão no seu seio, e ele diz, tira, e Moisés tirou, e a sua mão estava branca, como se estivesse leprosa. E ele disse, coloca de novo, e ele colocou, e quando tirou, a sua mão estava sã, sadia, mostrando que Deus pode todas as coisas. Não há problemas para o Senhor, não há impossíveis para Deus. Moisés cumpriu com o seu chamado, e não foi fácil. 40 anos à frente de um povo obstinado, de dura cerviz, teimoso. Um povo que lhe fez pecar, porque esse povo tanto atiçou-lhe a paciência, que ele então, em um ato de ira, desferiu golpes contra a rocha, quando era para ele falar a rocha. Um quinto caso é o caso de Samuel. Samuel foi chamado para ser profeta, juiz e sacerdote. É um dos poucos casos no Antigo Testamento em que um homem desempenha uma tríplice função. E agora o caso é o inverso, ao invés dele ser muito velho, ele é muito jovem. Mostrando-nos Deus que para ele também não há problemas com a idade. Deus usa os velhos, Deus usa os mais moços e Deus usa os mais jovens. Deus pode usar a qualquer um de nós aqui esta noite e fazer uma grande revolução em nosso país, em nossa nação, em nossa cidade, em nossa igreja, em qualquer lugar que Ele queira nos enviar. 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 4. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, Eli, eis-me aqui. Acreditam os intérpretes que Samuel tinha algo em torno de 12 anos de idade. Samuel está sendo chamado em um período completamente difícil, caótico, chamado o período dos juízes de Israel. O período mais conturbado para o povo de Deus, aonde parece uma gangorra, ora o povo está com Deus, ora o povo está desviado do Senhor. Ora o povo está sendo oprimido e escravizado, ora o povo está sendo liberto pelos juízes ou libertadores que Deus levantava. E é no final deste período dos juízes que Samuel ele é chamado pelo Senhor. Não havia
visão manifesta, ou seja, as visões, as profecias não eram frequentes. E a palavra do Senhor era rara. Deus pode levantar homens em situações caóticas. Ah, mas isso está acontecendo. Ah, mas a minha igreja é assim. Ah, mas o meu trabalho está assim. A minha família está assim. A minha vida está assim. Nada disto é problema para o Senhor. Ele pode lhe chamar e levantar no meio desse caos. E lhe entregar uma palavra profética. E lhe entregar um ministério. Naquela noite o Senhor chamou-lhe 3 vezes. Ele por 3 vezes dirigiu-se a Eli, dizendo: Eli, me chamaste, estou aqui. Eli então entendeu que o Senhor falava com o menino, disse: quando tu ouvires a próxima vez, diga: fala, pois o teu servo ouve. Existe diferença entre dizer: eis-me aqui, e fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor falou com ele naquela noite, e ele entregou uma profecia para Eli sobre o fim do ministério de Eli e a sua família sacerdotal. Samuel também foi rejeitado. Ao fim e ao cabo de seu ministério, dos seus dias, a Bíblia diz que o povo anelava por um rei, como das demais nações que estavam ao seu redor. E ele então se queixa para Deus, dizendo: Senhor, o povo não me quer e não lhe quer, o povo está me rejeitando. E aí Deus diz: não, não é a você que ele está rejeitando, é a mim. Veja, ele foi um homem piedoso. Das suas profecias, nenhuma caiu em terra, nenhuma falhou. Foi um homem íntegro. Isso também quer nos dizer que homens chamados serão rejeitados. Homens chamados serão esquecidos, colocados de lado. Não quer dizer que porque eu tenho uma chamada, eu serei sempre aplaudido, serei sempre, acolhido, serei sempre abraçado, elogiado. Não, homens chamados também são esquecidos. Jesus disse a respeito de si mesmo: o Filho do Homem vai a Jerusalém para morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Mas antes que isto aconteça, é necessário que ele seja rejeitado pelos homens, que ele seja açoitado e cuspido, que ele seja aviltado e ultrajado. Você pode ser um Samuel desta geração, se você não abrir mão do seu chamado. O 6º caso é de Davi, chamado para ser rei de Israel. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Há muitas pessoas com problemas identitários na igreja, porque imaginam: o pastor não me vê, fulano não me vê, ciclano não me vê, eu estou muito atrás, eu estou no anonimato. Literalmente estou como Davi, detrás das malhadas, dos rebanhos de gado e de ovelhas. Bom, homens podem não estar lhe vendo, mas há um Deus no céu que está lhe vendo. Há um Deus no céu que está lhe vendo esta noite. E não importa se você está à frente tocando a boiada, o gado, se você está fazendo qualquer outra coisa de destaque, ou se você está atrás, sem qualquer expressão, importa que Ele está te vendo e vendo o seu coração. Se o seu coração for conforme o coração de Deus, eu tenho uma notícia boa para você: Ele vai te tirar de trás e vai te colocar na frente. Saul estava na frente e foi colocado para trás. Davi estava atrás e foi colocado para frente. Saul era grande, dos ombros para cima, não havia ninguém semelhante a ele. Davi era pequeno, ruivo, de semblante gentil. Olhando para Davi, ele não oferecia qualquer ameaça. É aquele tipo de pessoa que você olha e você diz: essa pessoa, ela não oferece qualquer perigo. Mas lá nos
secretos de Deus, Davi, vez por outra, salvava uma ovelhinha da boca de um urso, da boca de um leão. Davi foi chamado para ser o rei de Israel. Mas não foi fácil. Davi tinha algo em torno de 16 ou 17 anos. Ele só vai ter o cumprimento da profecia que ele recebeu em sua casa, naquela tarde, através do profeta Samuel, com 30 anos de idade, na sua terceira unção, diante de todo Israel. Imagine, Davi precisou ser ungido 3 vezes para ser reconhecido como rei, diante de todo o povo. Em casa, diante de seus irmãos, depois em Hebrom, e depois em Israel. Foi fácil para Davi? Não. Davi venceu os seus gigantes. Davi se destacou como um campeão militar nos exércitos de Saul. Mas logo vêm os problemas, vêm as perseguições, a inveja. E então Davi começa agora a fugir de Saul. Tentaram-lhe matar de todas as maneiras, até como louco ele teve que se passar para escapar com vida diante do rei Aquis de Gate, o rei dos filisteus. Nós podemos desempenhar uma função tal como Davi nos dias de hoje, sendo homens e mulheres conforme, segundo o coração de Deus, que executa toda a sua vontade. Homens que pedem a Deus, sabe, não retire de mim o teu espírito, dá-me alegria da tua salvação. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero a tua presença, eu quero o teu poder, eu quero a tua presença, eu quero a tua unção. E aqui eu encaminho para o final, meu tempo já se esgotou. Nós temos o caso de Jonas, um profeta relutante. Deus veio a Jonas e disse: Jonas, levanta-te, vai a Nínive e profetiza contra ela. Jonas entendeu que Deus queria salvar a Nínive, pois a mensagem de juízo produz arrependimento. Então Jonas, ele decide tomar outro caminho, completamente contrário ao caminho de Nínive. Ele vai para Tarsis. Escute, talvez haja aqui esta noite, neste grande auditório, nesta grande nave, homens e mulheres que estejam como Jonas, fugindo do seu chamado, relutando com o seu chamado, porque acham que o seu chamado é um chamado difícil, porque mexe com você, gera conflitos. Há algumas indagações porque Jonas não quis ir profetizar em Nínive. A que eu acho mais interessante, embora não esteja na Bíblia, é de que seu pai, Amitai, fora um profeta. E Amitai foi profetizar em Nínive. E os ninivitas mataram seu pai. Isto é uma história que é comentada nos círculos acadêmicos, teológicos. E Jonas tinha ressentimento com o povo de Nínive, uma possibilidade. A outra possibilidade é porque Nínive, ou os ninivitas, eram um povo muito cruel, que despedaçavam seus inimigos, escarneciam seus inimigos. Eles esfolavam seus inimigos ainda vivos, tiravam toda a pele do corpo, depois decapitavam os seus inimigos e colocavam pilhas de caveiras e crânios na porta da cidade, para que todos aqueles que passassem na frente de Nínive temessem aquele povo bárbaro. Há homens que são chamados para ministérios tão difíceis. Há mulheres que são chamadas para ministérios tão difíceis, como evangelizar carcerados, pessoas em situação de rua, pessoas em situações de impureza sexual.
Há pessoas que são chamadas para situações tão difíceis que às vezes relutam. Não fuja. Não fuja da sua missão, não fuja do seu chamado. A única pessoa a sofrer é você. Jeremias foi chamado de profeta lamentador. Deus disse a ele: eu te escolhi desde o ventre. Quando você estava para sair da madre, eu te separei, te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Não temas, Jeremias. Não temas diante deles. Eu sou contigo para te livrar. Está vindo para você, Jeremias, ferro e bronze para te fortalecer do céu. Fique de pé nesta noite, meu querido. Está vindo ferro do céu, bronze do céu, para fortalecer a sua vida, para fortalecer a sua cidade, para você não temer. Tem unção nova, unção fresca vindo do céu esta noite para você, Jeremias de Deus, homem e mulher chamado. Você pode até chorar, mas o Senhor enxuga as tuas lágrimas. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus disse a respeito de um homem chamado Paulo, e aqui eu vou entregar o microfone. Este é para mim um vaso escolhido. E eu olhando aqui de cima esta noite, eu vejo muitos vasos. Inumeráveis vasos escolhidos pelo Senhor, cada um para uma missão. E se você é este vaso escolhido por Deus, chamado por Deus, você pode esta noite tomar esta decisão de cumprir com o seu chamado. E eu quero convidar você, irmão, você, irmã, a sair do seu lugar, do seu assento, e vir aqui à frente para receber uma oração renovadora, uma oração profética, que vai despertar o dom de Deus que há em ti, que vai te batizar com o Espírito Santo, que vai te dar dons e talentos para desempenhar a missão que Deus designou para você. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Venha, venha.